Vamos começar falando já, vamos começar direto, né, a aula, sem muita enrolação, são 11h58 aqui para mim, já dá pra gente ir começando porque quem for chegando vai pegando a ideia, tá? E também porque amanhã à noite vai ser reprisada essa aula aqui, sem tudo completinho. Pessoal, então assim, a segunda aula, a aula teórica ainda, tá? Apesar da primeira vocês terem ganhado alguns exercícios para ir praticando aí, para vocês verem que dá para ir melhorando de vida, na segunda aula eu vou explicar para vocês aqui as causas e as consequências de começar a meditar. Porque uma das coisas que ninguém me explicou quando eu comecei eram as alterações absurdas que eu ia passar na minha vida. Tá? Porque quem começa a meditar de verdade, eu digo para vocês assim, ó, são poucas pessoas que vão conseguir falar para vocês de meditação com propriedade, porque tem aquela galera do vestir bata, ser tatuado com várias coisas hippies e tudo mais, e na realidade não praticam porcaria nenhuma, né? A galera gratiluz. Essa galera gratiluz é um serviço a toda a comunidade mais séria de terapeutas, da terapia holística e tanto do uso da física quântica como ferramenta nessa vida, né? Porque, vamos dizer assim, ó, meditar, ela tem um porquê. Quem busca a meditação, ela está buscando porque é motivada por alguma coisa. E na sociedade em que a gente vive, a gente não foi motivado a viver bem. Nós não fomos incentivados a ter uma vida boa. Nós fomos incentivados, sim, a ter uma vida padrão, né? A ter uma vida completamente direcionada. Então nós fomos ensinados a casar, ter filhos. Aos homens cabia sustentar a família, o financeiro, e às mulheres a criação dos filhos e a educação dos mesmos. Era assim, né? Só que o mundo vem mudando e esse padrão já não está sendo aceito por muita gente. Por muita gente. Ainda tem aquelas cabeças fechadas que ficam pensando que precisam lutar por uma família tradicional, né? E tem outra galera que não se enquadra em nenhum, não se encaixa nessa família e está procurando libertação dos motivos das consequências disso, né? Porque muitas vezes não enfrentar o pai, não enfrentar uma mãe, não enfrentar uma situação familiar, a pessoa acaba o quê? Ela acaba se colocando como uma pessoa rebelde, como uma pessoa que não vive naqueles padrões comum, né? E acaba tendo um peso energético muito grande por conta disso, muitas vezes sem nem entender o porquê. É porque exatamente nós estamos numa sociedade doente, nós estamos numa sociedade que nos ensina que o sofrimento é uma coisa boa, e enquanto na realidade isso não faz nenhum sentido, nem astral, nem lógico e nem algum, né? É isso que nos dizem, que a gente precisa pegar o ônibus lotado de manhã e trabalhar por um salário mínimo e voltar às 10 da noite, ter o alimento, ter onde dormir, e isso é a vida que nós merecemos e que nós devemos levar. Enquanto na realidade a gente faz o que a gente quiser. E a gente precisa então encontrar essa libertação. E essa é a principal causa de começar a meditar, é o que motiva tudo, né? A pessoa realmente querer uma mudança de vida e estar disposta a pagar todos os preços por isso. Ou seja, ela está querendo viver bem, ela está querendo viver feliz, ela quer uma cura de vida. Ela quer curar ou o corpo físico dela, ou ela quer curar alguma área da vida dela que não está fluindo, né? É isso que faz a pessoa procurar por meditação. E se não for isso, pessoal, é vaidade, orgulho. Então, é o que eu disse ali sobre usar argolas, não só argola, desculpa, me expressei mal. Usar filtro dos sonhos nas orelhas, entendeu? Se encher de cristais pelo corpo e não ter a mínima noção do que realmente é um trabalho mental, espiritual baseado nesses cristais, nesses utensílios, né? E acabar minando toda uma situação. Então isso não vai fazer a pessoa motivar, né? Não vai fazer a pessoa meditar,
Não vai. O que faz a pessoa meditar é ela ter clareza de que a vida dela não tá legal. E ela querer uma vida legal para ela. Fechou? A partir disso, vamos pensar o seguinte: se você quer uma vida legal, né? Você como essa esfera aqui meditativa, primeiro ponto é que a tua mente, uma coisa que precisa ser muito esclarecida, a tua mente ela é como se fosse um núcleo, ela é uma célula com um núcleo, tá? Então pense que a tua mente é esse arco aqui, ó. Aqui no meio está o teu núcleo, que seria o teu eu superior, o teu eu divino, o teu espírito, né? Em algumas vertentes, né? O teu espírito que sabe sobre tudo sobre das tuas vidas anteriores, que foi formado nada mais nada menos do que pelo divino coração do Criador. Ou seja, nós somos um fruto de uma divindade e o fruto dessa divindade ele tem a mente do todo, né? Mentalismo, primeira lei hermética de novo. Primeira lei hermética de novo. Então, se a tua mente ela é uma célula com um núcleo, quando você começar a expandir ela e começar a ter o controle sobre ela, fazendo maior a tua conexão física com esse núcleo que é o teu eu superior, tu não vai conseguir melhorar apenas uma área da tua vida. Então, por exemplo, tu vai fazer com que a tua mente, a meditação vai fazer com que a tua mente faça esse movimento. E ela se amplie. Mas ela se amplia em igual proporção para todos os lados. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Então você vai começar a meditar buscando a solução financeira e você vai encontrar a tua solução familiar. Ou não isso, tu começou buscando a solução financeira e tu vai encontrar a tua solução espiritual antes de encontrar a solução financeira. Sabe por quê? Porque a tua mente ela está se ampliando para todos os horizontes em igual proporção. Então tu tá começando a meditar porque tu quer a tua cura física e tu acaba descobrindo que tu tem um problema de família que está gerando essa cura física. Então primeiro tu vai resolver esse problema de família. Antes de conseguir resolver a tua vida, aquela situação física que tá aqui, ó, que é a que tá te incomodando agora, vamos dizer assim, ó, pessoas com inveja, um incômodo. Por que as pessoas te invejam tanto? Aí tu vai tentar descobrir, é porque tu tem um potencial maior, porque tu gerou isso numa situação aqui. E às vezes tu chega nesse problema aqui, tu nem sabe por que tu tá resolvendo esse problema aqui. Mas esse problema aqui é o processo de limpeza até tu chegar àquela cura do processo que fez tu começar. O que eu quero dizer com isso? Que quando tu começa a expandir a tua mente, tu já não tem mais controle sobre as percepções ao teu redor. Tu não vai perceber só o teu campo espiritual, tu vai perceber o teu campo espiritual, tu vai perceber o teu campo físico, tu vai perceber o teu campo emocional. E aí tu vai começar assim, ó, a tudo vai vir como se fosse uma enxurrada na tua volta. E é nessa hora que tu precisa entender, não, peraí, se existem vários problemas a serem resolvidos, eu vou resolver um por vez. Porque tu começou a meditar porque tu queria entender a solução para o teu problema financeiro. Mas como tu começou a perceber tudo ao teu redor, tu começou a mudar. Não só sobre o teu sistema financeiro, mas tu começou a mudar na tua vida pessoal. Tu começou a mudar na tua vida íntima. Tu começou a mudar na tua vida espiritual. Mas tu só queria tratar a tua vida financeira. Não é possível. Porque a tua mente inconsciente e consciente ela vai ampliar em proporção igual para todos os lados até o ponto de tu não. Né? Até um ponto que cada um vai por si. Né? Não tem exatamente um limite para a expansão da tua mente. Então, o que acontece com relação a isso? Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem aí? Oi, causa e consequência da meditação, Amanda. É que hoje é a segunda aula de meditação, tá? A primeira você já consegue encontrar lá no YouTube e a segunda a gente está gravando aqui agora, tá bom? Que bom que você tá aqui, tá? Então, fechou.
Vamos seguir. A tua mente, ela amplia nesse sentido. E quanto mais tu ampliar ela, mais poder tu dá sobre a tua vida, sobre as situações que estão ao teu redor, sobre toda a movimentação, tá? Por quê? Porque é tudo mente, é a primeira lei do hermetismo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa questão de mente, ação e reação não é a melhor das lógicas. Aqui a gente trabalha com vibração. Quanto maior a tua vibração, mais a tua compreensão sobre as circunstâncias todas ao teu redor. Então, tu começou a fazer a meditação, tu começou a prestar atenção na rua, tu começou a comer, tu começou a prestar atenção na comida, tu começou a prestar atenção no teu banho. Naturalmente, o teu organismo está prestando atenção em tudo que você está fazendo ao presente, cada vez mais e mais profundamente. Então, vamos para as próximas consequências. Você começou para trabalhar a tua situação mental, concorda? Beleza, a tua situação, vamos dizer, a tua ansiedade. Só que tu não vai conseguir só ampliar a tua ansiedade, tu vai ampliar a cura da tua ansiedade. Tu vai aumentar a tua percepção sobre o todo. E aí, quando tu começar a entender que a tua situação sobre o todo invoca tua família, teu trabalho, teus relacionamentos, invoca você pessoalmente, a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. E é por isso que nessas horas, quando eu digo para vocês que é bem mais difícil meditar do que parece, é porque a gente vai ter que lidar com dores, com verdades na nossa frente que estão se apresentando, e elas vão se apresentar até que a gente consiga engolir elas e transformar elas, porque a gente não vai gostar do que elas vão representar. Aí eu não posso falar sobre o outro, mas meditação para quem pratica, ela é capaz sim de te mostrar a energia da outra pessoa. Eu só não posso falar sobre a Jade, porque, enfim, perguntaram aqui na live, pessoal, sobre a Jade, que sentiu a energia do Arthur. É possível, se ela pratica meditação, isso acontece, tá? Porque é exatamente o que eu tô dizendo para vocês aqui, ó. Vocês vão começar a perceber literalmente a mentira do teu colega, a mentira da pessoa que mora do teu lado. Tu vai perceber que aquela pessoa que era muito tua amiga, que sempre foi tua amiga a vida inteira, ela só queria, na verdade, usufruir de alguma coisa que você tinha. Ou da tua companhia mesmo, ou dos teus conselhos, que ela nunca se importou realmente contigo. E aí, por quê? Porque tu começou a prestar atenção nas atitudes dela quando é contigo. E essa pessoa, ela pode estar na tua família, ela pode ser a tua mãe, ela pode ser o teu pai, ela pode ser a tua irmã. E aí tu não tem aquela possibilidade de pegar e sair fora daquele relacionamento. Porque é mãe, é pai, é irmão. Aí depois tu percebe que para que isso aconteça, tu vai ter que mudar alguma coisa em ti. Que é tu que tá percebendo, que a outra pessoa não tá percebendo. Ela não percebe o quão arrogante ela não percebe o quão invejosa ela é, você percebe. E aí você tem opções de ação. Só que quando você percebe isso não muda o que a pessoa faz. Isso não muda ainda os teus sentimentos sobre o que a pessoa faz. Então, tu acaba lidando com dores. Por quê? Porque essas dores, elas vêm exatamente por a gente perceber coisas que a gente não percebia antes. E aí começa a doer. E aí a meditação, ela passa de ser um ponto tão legal na tua vida e começa assim, ó, e agora não dá para voltar mais. Não tem como voltar para dentro da caixa. Vocês já ouviram a expressão, pensar fora da caixa? E agora não tem mais como voltar para dentro da caixa. Porque a tua mente vai continuar. Então tu só precisa aprender a lidar com essa situação. Como eu disse, eu tive uma mãe narcisista. Porque a minha mãe hoje, porque eu aprendi a lidar com ela e consegui mostrar para ela o que estava acontecendo de verdade, ela começou a se tratar e ela deixou de ser. Mas foi uma vitória que eu tive, que não demorou, não foi pouco tempo de fazer ela perceber, e eu mesmo me percebendo cada vez que ela tentava manipular uma situação. Mas eu amo a minha mãe muito. Por quê? Porque a minha mãe conseguiu vencer isso
por amor a mim e eu por amor a ela. Compreende? Então, mas não quer dizer que a batalha seja fácil. Quando você percebe, por exemplo, que o teu relacionamento é abusivo e você não estava percebendo. Ou quem sabe pior do que isso, você se torna um abusador na história. E aí você precisa entender que quando você achava que você estava certo, você estava errado. Porque a verdade ela não vai parar de vir à tona. Conforme tu consegue percepção, aumentar a tua percepção, pegar o teu núcleo mental e ampliar para esse tamanho, acabou. Você não vai voltar para cá de novo. Não tem como. Aí no teu trabalho, tu vai ver que aquela pessoa que se fazia de amiguinha para você, ela só chegava e perguntava as coisas para ir contar pro chefe depois. E aí ela contava pro chefe, você ficava sabendo e ela dizia que foi sem querer, que você não tinha pedido opinião ou alguma coisa assim. Ou que aquela pessoa que tá ali puxando o saco do chefe, ela tá querendo derrubar ele e ele não percebe. E você gosta do chefe. Por quê? Porque você vê verdade no que ele faz. E diferente do que vê nela. Só que essa pessoa, antes você julgava uma amiga tua, por exemplo. Compreende? Ou tu entra no âmbito familiar e que aquilo que tu dizia que tá tudo bem, na verdade nunca teve bem. Você sempre se sentiu mal com aquela situação, você sempre se sentiu pisado com aquela situação, você sempre se sentiu inferior a determinada situação, com determinada pessoa da tua própria família. E aí você se pergunta, por que tá isso acontecendo? Porque agora tu tá percebendo? E ao perceber, tentar resolver vai trazer talvez alguns problemas para ti. Porque aí você vai ter opções, ou de ficar quieto, se afastar, e algumas vezes tu vai escolher isso, ou tu vai resolver o problema porque é melhor tu resolver no tete a tete, porque talvez tu ache mais justo. Tá entendendo? Então, quando a gente começa a meditar, o aumento de percepção, ele vai trazer muita coisa pesada na nossa vida. E que nessas horas aí eu comecei a meditar porque eu tô com problemas, vamos dizer, estomacais. Tô com problemas de estômago, tô com muita azia, e aí eu vou começar a fazer uma meditação de energização, né, no qual eu vou me enraizar na terra. Tudo isso a gente vai aprender posterior. Vou me enraizar na terra, até eu vou puxar a energia da terra para mim, para reconstruir o meu corpo através, né, dessa energia poderosa, dessa energia de limpeza que tem na terra. Beleza. Aí eu faço toda a meditação, né? Tô fazendo toda a meditação para cura. Tô fazendo toda a meditação para fortalecer o meu corpo, mas o meu corpo mental também está sendo fortalecido. Abriu a porta aqui atrás, pessoal, mas não se preocupe que é o gato que passou para lá. Tá? Às vezes a gente tá falando de coisas místicas e espirituais e o pessoal se assusta. Adora puxar uma, né? Na verdade ele não passou para lá. Tá aí, ó. Ah, cara de louco. Vai. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? E as consequências, então, principalmente é uma visão ampla. E essa visão você não tem controle sobre onde ela está abrindo a porta primeiro. Compreende? Você não sabe qual porta você vai abrir primeiro. Então, quando você está meditando para a ansiedade, a meditação da ansiedade ela pode te trazer uma abertura de espiritual. Por quê? Porque a realidade é que tu vai viver tudo muito mais intensamente. Tudo ao teu redor fica muito mais intenso, tá? Tem problema, Roberta, você vai poder assistir lá no YouTube, e eu já tô avisando o pessoal de vocês hoje que hoje não vai ter a noite, tá? Provavelmente não vai ter a noite, porque eu vou ter que resolver uma situação às 7, e aí eu não vou conseguir chegar a tempo, eu acho, porque eu vou ter que pegar ônibus, minha moto não tá pronta, enfim, né? Como eu já comentei com vocês. Então, vamos lá. Pessoal, voltando então, as consequências elas vão abrir, é a abertura de portas da tua mente, é a ampliação da tua mente. Ampliando a tua mente, tuas percepções, teus 5 sentidos e o teu 6º sentido vão começar a bombar. E é como eu digo assim, ó, quando as pessoas vêm pedir regressão a outras vidas nas consultas comigo, né, é bem comum de eu dizer para elas, para quê?
O que tu quer saber de lá? Tu já pensou que tu pode ter sido um capitão do mato que prendeu muitos dos teus irmãos e hoje tu tá aqui sofrendo porque, né? Sabe? Que bom, cigano. Então, assim, quando tu começa a meditar, por um determinado motivo, tu não vai resolver esse motivo apenas, tu vai ampliar teu campo sensorial. E aí tu vai começar a ter sonhos. Talvez tu tenha visões. Eu não sei da tua mediunidade, mas ela vai ampliar a tua mediunidade, porque tu tá ampliando a tua vibração. A tua vibração tá cada vez mais elevada, né? Porque quando a gente fica no presente, quando a gente fica no silêncio, já dizia Siddhartha Gautama Buda, né? Que é no silêncio que a gente resolve todos os problemas. Então, quando a gente começa a ficar no presente, a gente começa a ficar no silêncio. A gente começa a perceber. A gente começa a escutar, a sentir na pele, entende? No olfato, tudo aquilo que realmente não tá legal pra gente ali. E o que acontece? Há um detalhe que eu preciso sempre falar, que eu acredito que é muito importante de falar, tá? Por exemplo, tem muita gente que reclama que começa a meditar e perde um emprego. Na verdade, o perder um emprego é relativo. Porque se essa pessoa não gostava desse emprego, ela vai expelir esse emprego da vida dela. Ela vai conseguir colocar ele, ela vai explodir lá dentro, ela não vai conseguir ficar. Tá? Se ela for trabalhar em algum lugar, né, que ela não goste de trabalhar, ela não vai conseguir ficar nesse emprego por mais do que um mês. E olha, um mês eu tô jogando muito alto, tá? Por quê? Porque você começa a ter uma percepção de alto valor também. Quando você percebe que as pessoas ao teu redor, elas não estão preocupadas contigo, como tu vai se sentir ou não, porque isso é uma das coisas que tu vai perceber, né? Que as pessoas, a grande maioria delas, elas estão direcionadas ao seu próprio eu, e elas não estão erradas nisso, né? Você vai perceber que se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. É uma das coisas que vai acontecer, principalmente no teu emprego. E que tu que tem que buscar a tua felicidade. Que esse é um dever e talvez a tua única obrigação é viver bem. É procurar lutar por ti mesmo. Né? Claro que quem tem filho vai fazer isso pelo filho, mas isso também faz parte do fazer isso pelo filho, tá? Então você entra dentro desse sentimento diferenciado. Você entra dentro desse sentimento, então tu não consegue te colocar em situações ruins para ti. As coisas vão te enchendo muito o saco, por quê? Porque, por exemplo, tu tá te relacionando com uma pessoa que mente, tá? Te relacionando com uma pessoa que mente, você não vai querer mais. Aí você vai olhar assim, pelo amor de Deus, tem um monte de pessoas aí no mundo, por que eu vou ter que ficar com essa pessoa que mente? E aí você desliga, e é desligar. É uma atitude assim de botar ponto final e não botar vírgula. Porque você mudou a sua mente, você ampliou. Você sabe que uma pessoa que começa mentindo assim, ela vai terminar mentindo assim. Você sabe que uma pessoa que trata mal o garçom, ela vai te tratar mal. Coisa que você não percebia antes. Uma pessoa que fala mal da mãe, ela vai falar mal da esposa. E aí você começa a tirar essas pessoas. Tipo, não, essa não serve, essa não serve, essa não serve. Pode ser que inicialmente você acabe meio solitária. Mas aonde tu consegue continuar o teu tratamento, continuar percebendo que essas pessoas elas são inconscientes disso, você acaba se tornando tolerante. Então você percebe quais os defeitos você consegue tolerar das pessoas, quais as dificuldades das pessoas que você consegue tolerar e quais que você não consegue. E aí você acaba se conhecendo também, porque você acaba dizendo assim, eu não tolero pessoa que mente. Mas eu consigo tolerar a pessoa que se atrasa. Mas eu consigo tolerar pessoas que têm dificuldade maior em apresentar afeto. Mas eu não consigo tolerar uma pessoa que mente.
Entende? Então você começa a ter uma clareza muito maior sobre você mesmo e sobre as pessoas ao teu redor e consegue ter uma tolerância maior. É aí que você começa então a obter os melhores efeitos. Quando você percebe todas as consequências que você teve que passar. Porque aí quando você percebe que todo mundo tem defeito, você começa a olhar para você mesmo. E aí você começa a perceber que os teus defeitos também te causaram problemas. E aí você começa então a alterar eles. Não, eu tenho dificuldade em me divertir. Como é que eu faço para me divertir? Eu vou me soltar. Eu vou dançar. Eu vou entender que ninguém aqui está preocupado comigo. E que se falarem, eu vou ter história para contar, eu vou dar risada, eu vou brincar, eu vou ter me divertido. Isso vai ter feito bem para mim. Porque sou eu o responsável de fazer bem para mim. Então você começa também a desligar as tuas amarras mentais com relação aos outros. É um processo. Um pouquinho a cada dia. Né? E aí você já começa a se colocar em relacionamentos melhores, a corrigir os relacionamentos com teu pai, com a tua mãe. Tu já começa a perceber que é tu o responsável por tudo isso. Porque você é o grande criador da tua vida. É você quem desenvolve os processos. E esses processos são físicos, eles não são de ficar batendo mantra o dia inteiro. Não, é de você perceber que na tua mudança de resposta para o teu irmão, para tua irmã, para o teu pai, para tua mãe dentro de casa, tu não vai mudar o comportamento deles e nem a resposta deles, mas tu vai te sentir melhor com relação a elas. Tu vai entender, né, que a resposta dele não interfere na tua vida. Que o que interfere na tua vida é a tua resposta. Algumas vezes isso vai doer bastante. Porque mudar para algumas pessoas é difícil. E não é ser falso, é buscar a mudança. Tem gente que diz, mas antes tu falava mal daquela pessoa. Pois é, eu me arrependi. Eu conheci ela e eu vi que é uma pessoa muito melhor do que o que eu imaginava. Entende? Então por quê? Porque você muda. Você muda as tuas percepções. Você muda o teu pensamento e você começa então a não ter medo de mudar as tuas respostas. Mas para isso é um pouquinho a cada dia. É um pouquinho a cada dia. É prestar atenção no momento, é prestar atenção no agora. Então assim, não adianta você ter pressa de resolver a situação. Como eu disse, você vai começar trabalhando uma ansiedade e você vai acabar resolvendo uma vida. Porque você vai começar a perceber que existem coisas que precisam ser resolvidas na tua vida para liberar espaço para novos caminhos. Então sabe aquela pessoa que tu tá de mal há 30 anos, que tu não sabe por quê? Que tu já nem lembra mais do porquê? Talvez tu vá lembrar daquela pessoa e vai querer aquela pessoa de volta na tua vida. E aí tu vai ter condições físicas e emocionais de resolver esse problema ou não. Se tu acha que vale a pena voltar lá e falar com a pessoa fisicamente, tu vai fazer. Senão tu vai aprender a fazer isso numa situação de meditação, que tu vai libertar o mesmo sentimento sem precisar encontrar aquela pessoa de novo. É assim que a gente cura os traumas. Com essas meditações que a gente busca curar as dores que estão guardadas. Mas para isso acontecer, você precisa começar um pouquinho por dia e saber que isso vai acontecer. Porque eu vou dizer para vocês assim, a única pessoa que falou um pouco sobre a dor do despertar que eu vi e que eu confio bastante no YouTube, por exemplo, é a colega Flávia Melissa. Vocês podem procurar o canal dela, que o canal dela é maravilhoso, eu acompanho ela há muito tempo. E ela não fala romantizando nada. Flávia Melissa. Ela não romantiza, ela fala a realidade. É dolorido você perceber.
Essa pessoa medita. A pessoa que disser para vocês assim, ó, como é complicado você perceber que algumas pessoas ao teu redor que você achava que te amam, que te amavam, não estão nem aí para você. Na verdade, elas só estão ali porque você é conveniente em algum ponto. Ou que você pode ver que o teu pai ou a tua mãe tiveram a vida inteira uma relação. Isso não, eu gosto de falar porque, né, não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu com uma paciente. De vir e perceber que o relacionamento dos pais dela nunca foi feliz como ela achou que tinham sido. Que eles viveram um relacionamento de aparência a vida inteira. Entende? E aí quando você começa a perceber isso, essas amarras começam a quebrar. Porque são essas amarras, são essas mágoas, essas tristezas, esse processo de opressão energética que nos inibe de bater as asas e voar. De buscar aquilo que a gente realmente quer. Por quê? Porque a gente está preso nisso, e isso amarra. Quando você pensa numa situação triste da tua vida, principalmente quem teve a vida muito sofrida, a galera sempre fala muito assim, ó, eu tive a vida muito sofrida. Então tu olha para a pessoa, o semblante da pessoa já é baixo, sabe? Ela parece que está sempre cansada, parece que está sempre se arrastando, assim, sabe? Parece que nada consegue andar na vida dela, e não consegue mesmo, porque tem um escudo negativo de sentimentos absurdos aqui na frente dela, de coisas que cada vez que ela dá um passo para frente, ela tem que se arrastar. Porque a vida inteira dela foi dito, que foi falado, foi trabalhado nessas circunstâncias ao redor dela, por amizade, por familiares, por exemplos vivos de relacionamentos ao redor dela, que a vida dela precisava ser pesada. E que ela tinha que sofrer, e que o trabalho é dolorido, o casamento é ruim, ser pai, ser mãe é difícil, ser pai é difícil, ser pai é pesado, o pai nunca consegue ajudar, nunca é amoroso, porque ele tem que estar sempre trabalhando, e aquela coisa assim, quando ele consegue ser amoroso, eu não quero, porque ele não é exatamente o que eu queria, aí muda, aí já vem um divórcio por cima, e aí já vem um outro peso. Por quê? Porque a gente tem uma carga energética que vem desde os nossos tempos de infância e que estão relacionados diretamente aos nossos sentimentos e a maneira como a gente foi ensinado a perceber eles no passado. E quando a gente foi ensinado, como a gente foi ensinado, tá pesando hoje na nossa vida. E se eu não resolver isso, se eu não esclarecer isso, se eu não olhar para isso no passado, eu não vou conseguir andar para frente. Por quê? Porque na minha cabeça, no meu subconsciente, foi colocado o quê? A vida para um homem, por exemplo, é trabalhar, casar, ter filho e morrer do coração. Foi colocado na cabeça da mulher que ela precisa ser mãe para ser mulher. E hoje a gente já sabe, já tem uma clareza que isso não tem nada a ver. A mulher vai ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, e tá tudo bem. Mas aí aquela prisão mental lá de trás, ela faz com que essa mulher que queira essa independência, ela nunca se sinta parte do todo. Por quê? Porque a gente tem que quebrar essa amarra na cabeça dela. A gente tem que quebrar esse sentimento que ainda tá prendendo ela lá ao pai que era intolerante com isso. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa compreender o que está acontecendo hoje na realidade. Aí ela vai ser obrigada a penar a vida inteira porque ela fez uma escolha diferente daquela que pensava que ela deveria ter feito? Óbvio que não. Então a pessoa vai meditar, ela vai chegar nessa solução lá e ela vai dizer assim, bom, então como é que eu faço para quebrar isso? Vou procurar uma terapia, vou procurar alguma coisa, vou procurar o Alex, vou procurar um tratamento de reiki, vou trabalhar um Theta Healing, vou fazer alguma coisa para me livrar desse sentimento lá de trás que eu quero andar para frente. Né? Foi colocado, como eu já dei no início na aula 1, foi colocado na cabeça das pessoas que tu tem que comer arroz com feijão todos os dias.
Olha o nível. Porque quando eu pergunto o gosto do arroz, ninguém sabe responder. Foi colocado que todo dia tem que ter arroz com feijão na panela. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de arroz que tem. Aí alguém lá, algum produtor de arroz, na hora da sua publicidade ou algum engenho, resolveu botar aqui, né? Resolveu incentivar o uso do arroz todo dia. Por que eu não posso comer sem arroz? Por que tem que ter arroz todos os dias na panela? Por que eu não posso trocar por polenta? Por que eu não posso trocar por batata? Por que eu tenho que ter o arroz para acompanhar tudo? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que no Brasil eu tenho que usar o óleo de soja? Por que eu não posso usar a banha? Quem é que diz? A banha já está comprovado cientificamente aí que é muito mais saudável que essa porcaria da soja. Ah, mas não, porque, né? Não, sabe por quê? Porque a banha é mais barata, ela é menos trabalhada na química, né? E a soja sustenta o Brasil. Então nós temos que enfiar a goela abaixo a soja no nosso consumidor. A gente é manipulado o tempo inteiro. Só que quando tu começa a ampliar a tua cabeça, olha só, a aula começou sobre cura, sobre a gente curar o nosso corpo. E aí a gente acaba viajando de uma maneira, por quê? Porque a nossa mente amplia. Porque eu não consigo mais olhar as coisas numa esfera única. As esferas vão aumentando a cada dia que eu vou trabalhando esse processo de meditação comigo, né? Pois é, até panqueca do arroz disseram aqui na live. Então, eu tô falando assim, ó. Por quê? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É diferente do pão que é cultural. E é cultural do mundo, né? Porque era muito mais fácil fazer pão na época, lá no passado, do que, enfim, né? Ficar caçando o tempo inteiro. E o que eu tô dizendo para vocês? Nós somos manipulados o tempo inteiro, só que essa manipulação ela vem de criança. Por isso que eu falei, quem procura meditação tem uma necessidade. É a causa principal da motivação, da meditação, é a necessidade. Por quê? Porque se eu não tiver necessidade, eu nunca sou incentivado a ser diferente. Eu nunca vou ser incentivado a buscar coisas diferentes, a me libertar das correntes. Eu tenho que estar sofrendo. Quando eu estou sofrendo, aí eu tenho um motivo para mudar, né? Porque o pai não ensina o filho a meditar, o pai não ensina o filho, não incentiva o filho a sentar e se concentrar. Nós não somos incentivados a perceber que a nossa mente governa todo o nosso corpo e o nosso meio, tanto social, energético, emocional, mental. Você compreende o que eu quero dizer? Então, assim, ó, a principal consequência é você sair da caixa. Totalmente. Totalmente. E aí, mas agora, por que eu falei tudo isso para vocês? Vocês vão parar de usar o óleo de soja? Não. Só que talvez vocês vão conseguir perceber que a hora que tu não puder comprar o arroz para botar na mesa, ou que tu não quiser botar o arroz na mesa, tá tudo bem. Vai ter comida igual. E que se você quiser mudar a tua dieta hoje, já começar a cortar o arroz, ninguém vai te condenar. É uma amarra que tu pode começar a quebrar. Compreende o que eu digo? Então, pessoal, o que vocês estão achando aí? Deu uma viajada, mas é a realidade. Por exemplo, se você vai no mercado hoje comprar aquele quilo de banha branca, ele é mais barato do que o óleo de soja. Ou ele vai durar o triplo, né? Porque tu usa bem menos ele do que tu usa o óleo de soja. Só que a soja comanda o Brasil, né? A soja é uma dos cargos-chefe da economia brasileira. Então vamos enfiar soja no povo. A mesma coisa o arroz, né? Entende? E é por aí, que bom que vocês estão gostando aí, tá? Porque a ideia é exatamente essa, a gente precisa entender que quando a gente vai ampliar nossa consciência, as coisas não são tão simples quanto parecem.
Você vai ter que resolver muito mais problemas do que simplesmente achar a solução. É você quem resolve. Todos os teus problemas vão ter solução, todos. Mas a resolução deles vai depender e vai precisar da tua atitude. E a tua atitude algumas vezes vai te doer. Você vai ter que cortar pessoas da tua vida. Você vai ter que se manter distante de outras pessoas. Você vai ter que arrumar conflito e confusão dependendo do caso. E aí, é nessa hora aí que a tua vida vai andar. Por quê? Porque antes de chegar, como eu sempre digo assim, antes de eu chegar num objetivo, eu preciso me tornar a pessoa que alcança esses objetivos. Tá? E antes de mais nada, pessoal, isso não é conversa de coaching, tá? Isso é terapia. Porque tem um pessoal aí que tá pegando o meu conteúdo e aplicando a coaching. Isso não é conteúdo de coaching, isso é terapia. É terapia a partir da primeira lei hermética, da mentalização, onde tudo é mente. Onde eu consigo trabalhar todo o meu organismo através da mente, porque é fácil falar. Mas eu vejo que quase ninguém do pessoal que fala aí, pratica realmente. Porque se praticasse realmente, ia chegar a respostas muito maiores, muito mais profundas do que chegar e dizer assim, ó, meditação faz bem. Meditação é bom. Meditação vai te ajudar isso. Meditação vai te ajudar naquilo. Meditação vai transformar a tua vida. E vai transformar a tua vida por quê? Porque tu vai ver isso, tu vai ver aquilo, tu vai sentir isso, tu vai sentir aquele outro. E quando tu sentir que talvez assim, ó, tipo, realmente, talvez ninguém seja preocupado contigo, aí tu vai te preocupar contigo, aí tu vai dizer, peraí, vale a pena por mim. Sou eu que sinto. Então, ou eu realmente faço a minha vida valer a pena nessa terra aqui, ou eu vou seguir que nem esse robô programado para pegar o ônibus lotado de manhã, ir para um trabalho bosta, ganhar 1.000 e pouquinho, 1.500 por mês, que é o salário mínimo, mas aqui no Brasil ele é salário base, praticamente 90% das pessoas ganham esse salário, entendeu? Para ganhar um salário mínimo de bosta, para chegar em casa, não ter tempo nem de pensar, assistir a merda de um programa de TV e dormir. Se eu não quero seguir nessa rotina aqui, eu vou ter que dar uma brigada. Eu vou ter que passar por alguns apertos, eu vou ter que sair de um ponto, eu vou ter que sair disso aqui, ó, desse movimento e fazer qualquer outro. E sentir o baque do que era não ser mais, do que tudo aquilo que tu estava acostumado não ter mais nada a ver com aquilo que é a realidade na tua vida agora. E aí? Aí tu vai ter que descobrir por quê. Saí do emprego, não aguentei mais aquele emprego. Por quê? Efeito da meditação. O que tu quer fazer de verdade? Sabe? O que tu quer fazer de verdade? Oi. O que tu quer fazer de verdade? Porque agora vai fazer diferença. Beleza? Então, pessoal, lembrando que hoje eu não vou estar online à noite, tá? Mas eu vou estar amanhã. Amanhã eu vou ficar um tempo a mais com vocês, que eu vou ver se eu vou fazer as duas aulas. A aula de hoje, que eu vou ter que pular, e a aula de amanhã, tá? Sobre meditação de novo. O amanhã eu vou fazer causa e consequência. E a terceira aula... a causa e consequência foi a aula de hoje, tá, pessoal? Meditação e espiritualidade. Perfeito? Tá? A aula de amanhã, meditação e espiritualidade. Então, amanhã de noite eu vou fazer duas aulas. Amanhã de noite eu vou fazer consequências, causas e consequências, e a meditação e espiritualidade. Amanhã, assim, para utilizar pessoal que é médium de centro espírita, pessoal que é médium umbanda, médium candomblé, quer melhorar a sua espiritualidade, tá? Então, amanhã eu vou falar para vocês sobre o que a meditação vai fazer com a tua espiritualidade, né? O que vai acontecer quando tu começar a meditar e o que tu vai começar a enxergar na espiritualidade, beleza? Hoje, então, foi causa e consequência. Espero que vocês tenham entendido aí muito bem. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Vocês podem me perguntar, tá? Como eu falei para vocês ali, quem quiser ouvir um pouco mais de relatos, histórias do tipo, a Flávia Melissa, para mim, é uma das pessoas chaves no país,
com relação a isso, porque tu vê que realmente ela era uma pessoa comum, uma pessoa normal, assim como nós, e que começou a meditar e que sentiu todos os efeitos que eu estou passando para vocês agora aqui e que eu senti também, tá? Como eu digo assim, ó, quem medita não vai sair dizendo para os outros meditar sem dar uma boa explicação antes, tá bom? Isso, meditação e espiritualidade é a próxima aula aí que a gente vai fazer, que eu vou mostrar, vou explicar para vocês o que isso interfere no movimento mediúnico de vocês e como é que vocês podem canalizar essa informação, essas informações que vocês tiveram até aqui para a parte espiritual, beleza? Já deu 45 minutos de aula, então por hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Hoje à noite não tem, mas amanhã estaremos de volta para fazer a terceira aula. Beijo! Pessoal, muito obrigado por terem estado aqui e até amanhã com mais uma dessas aulas, né? Lembrando que quem está assistindo a aula aí, tá? Guarda, não precisa guardar, eu tenho aqui a ordem, vai ter que me procurar depois no final do curso para pegar o certificado, tá? Que aí eu vou conferir nos históricos de live aqui o nome de vocês que estão aqui, tá? Então, até amanhã. Beijo!